Muito importante, uma questão sobre juízo universal da falência. Nada mais é do que dizer o seguinte: quando se ingressa com um processo judicial referente à lei de recuperação de empresas e sobre a falência, aquele juízo atrai todas as ações relativas ao devedor, né? No sentido de dar tratamento igualitário a todos e que não haja decisões disparsas. Algumas exceções, as execuções fiscais, que têm o seu procedimento normal, conforme já vimos, as ações em quantia ilíquida, ou seja, não há o crédito já determinado, né? Não há um valor determinado, então elas continuam para que após seja determinado o valor seja habilitado o seu crédito. As demandas em cursos na Justiça do Trabalho, da mesma forma também, na Justiça do Trabalho, por ser uma justiça especializada, tem o seu prosseguimento normal. Sempre lembrando que pode haver o provisionamento, ou seja, olha, provisiona este valor lá, porque este valor provavelmente é o que vai ser determinado nesta ação. Outras ações em que a União ou ente federal sejam partes. Também, como sabemos, a Justiça Federal ela tem uma competência e é também considerada uma justiça especializada, portanto, também é uma exceção. E ações não reguladas pela Lei de Recuperação de Empresas em que a massa falida atue como parte, né? São casos em que a massa falida é parte e que não está regulada pela lei, como, por exemplo, é uma ação em que ela tem a legitimidade ativa, então é um processo autônomo. Bem, a lei diz e determina o prazo de 2 anos para o trâmite da recuperação judicial, mas é importante destacarmos o seguinte: esse prazo se refere às obrigações que se vencerem até 2 anos depois da recuperação ou da concessão, na verdade, da concessão da recuperação judicial. Porém, esse prazo de 2 anos, se for descumprido qualquer obrigação assumida pelo plano, o credor poderá requerer a convolução da recuperação em falência. Olha, foi prometido no plano que seria pago assim e assim, que seria executado esse procedimento, não foi, né, cumprido o que foi determinado, simplesmente se requer a convolução em falência. Após esse prazo, o credor tem a possibilidade de pleitar a execução específica das obrigações contempladas no plano ou requerer a falência. Nada mais é do que dizer o seguinte: 2 anos aquele juízo fica ali, né, sub judice, aguardando o cumprimento do plano. Não foi cumprido, simplesmente se requer a convolução em falência. Após aqueles 2 anos, aquilo que não foi cumprido no plano será um título executivo extrajudicial. Então poderá ser simplesmente requerido, mas de forma diferente da nomenclatura chamada convolução em falência. Esmiuçando, né? Descumprimento do plano da recuperação judicial, convolução e execução ou requerimento de falência. Até 2 anos antes de encerrada a recuperação judicial, ou seja, no prazo de 2 anos após a sua concessão, vimos que se chama convolução da recuperação judicial. Após 2 anos, o encerramento da recuperação judicial, o credor interessado poderá executar a dívida ou requerer a falência com base no artigo 94, a linha G. Nada mais é do que nós já vimos, né? Antes dos 2 anos, convolução. Após a execução ou requerimento de falência. É importante destacarmos isso porque muitas vezes a mídia ou algumas pessoas falam de forma equivocada: a recuperação judicial, o processo de recuperação judicial, a recuperação judicial é no máximo 2 anos. De fato, o processo ele tem tramitação no prazo de 2 anos, mas pode ser elaborado um plano para o cumprimento no prazo de 5, de 10 anos. E o que vai modificar é a execução do inadimplemento. No caso de ser inexecutado o que foi prometido no plano, chamamos de convolução, né? Então, bem simples isso. Prazo 2 anos, convolução. Depois, requerimento da execução ou decretação da falência, conforme já vimos. Questão agora para os bacharéis e quem vai prestar agora o concurso da OAB. Bem simplesinha.
A respeito da recuperação judicial, assinale a afirmativa correta. O juiz somente poderá conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano de recuperação tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Bom, a alternativa está equivocada, vimos a espécie de crown down, vimos aquela espécie em que não há objeção pelos credores, então eliminamos. Alternativa B, o devedor poderá desistir do plano de recuperação judicial a qualquer tempo, desde que antes da concessão da recuperação judicial pelo juiz, bastando para tanto comunicar sua desistência ao juízo da recuperação. Sabemos que não era a qualquer tempo, precisa da anuência dos credores, então também eliminamos a alternativa B. Não é a qualquer tempo que pode haver essa desistência. Vamos ver as demais. O juiz decretará a falência caso o devedor não apresente o plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação. Literalidade da lei. Prazo de 60 dias, inclusive improrrogável. Alternativa C, então, vamos ver a alternativa D, porque pode estar mais completa. Vamos dar uma analisada. O plano de recuperação apresentado pelo devedor, em hipótese alguma, poderá sofrer alterações. Também vamos excluir a alternativa D. Pode acontecer de haver uma impugnação, acontecer alguma coisa nesse sentido, a assembleia ser chamada e ser convencionado pelas partes envolvidas no plano alguma alteração, né? Então, a alternativa D também excluímos. Portanto, a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, a alternativa C. Vamos ver agora sobre a falência. As ressalvas sobre este tema tão importante na atualidade. O que é a falência? Nada mais é do que uma execução especial concursal, onde se reúne todos os credores num único processo, para dar tratamento igualitário aos credores e que não haja decisões disparsas em que um credor receba e o outro não. Devedor comum, o Código de Processo Civil diz que a regra é concurso de credores, portanto não está sob o juízo da falência. As etapas: pedido de falência, que é a fase pré-falimentar, como chamamos. O rol é o mesmo, em especial os empresários individuais e as sociedades empresárias, né? Pedido de autofalência. É uma imposição da lei, de fato, que quando não há mais condições de atividade empresarial, de que seja feito o pedido de autofalência, o próprio devedor, o próprio empresário, faça o seu requerimento. Porém, a lei não prevê nenhuma sanção para o caso de descumprimento. Então, dessa forma, muitas vezes acaba se caindo em desuso esse pedido de falência. A inclusão, aqui é muito importante, porque quem pode requerer o plano de recuperação judicial, quem pode ingressar, nós já vimos, né? Os empresários individuais, sociedades empresárias, o sócio, né? Os herdeiros, etc. Já vimos todo aquele rol. Porém, pode ser decretada a falência pela sociedade em conta de participação, sociedade em empresas irregulares, sociedade em comum ou de fato. Por quê? Nós não podemos chegar e retirar deste benefício executório, que inclusive traz algumas penalidades para o devedor, que veremos lá adiante, e fazer com que essas sociedades irregulares, por exemplo, não sofram a incidência do benefício executório desta lei. Então, diferente do requerimento, a falência pode ser decretada por esses entes, para esses entes.